Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Por Dentro da Pós. E hoje vamos falar sobre um tema transversal aos criativos, aos arquitetos, designers, comunitários, enfim, toda essa área aí da criatividade. E temos aqui convidadas muito especiais, mas antes de apresentar essas convidadas, eu vou me apresentar. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou arquiteta e urbanista, estou como coordenadora dos cursos de arquitetura e design da Uninter. Então, vou apresentar as nossas convidadas, cujo tema hoje é Quiet Quitting. Você está curioso para saber o que é isso? Vamos desmistificar também esse assunto. Conheça então a nova tendência aplicada aí aos criativos. Então, o que são esses criativos? São os profissionais que atuam, cuja matéria-prima é a criatividade, que são esses profissionais, arquitetos, designers, publicitários, pessoal aí que atua em marketing, todas essas áreas da criatividade. Então, para falar sobre essa temática, eu convidei duas profissionais excelentes aí nessa área. Então, primeira, a professora doutora Manon Garcia. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado aos convites. É uma honra ladear aqui com duas grandes profissionais, né? E eu acredito que os criativos é algo que temos que pensar, né? Porque muitas vezes nos colocamos em algumas situações. Ela fala isso porque eu sou muito criativa, por isso que ela me convidou. Então, a professora é coordenadora dos cursos de gestão pública, da Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, coordenadora do curso de bacharel em administração pública da mesma escola. Eu tenho aqui também ao meu lado a mestre em gestão pública, professora também nas disciplinas ligadas à gestão de pessoas, com formação andragógica, a professora Fernanda Alves Chaves. Seja muito bem-vinda, professora. Eu que agradeço o convite de estar aqui, estar falando sobre um pouquinho de recursos humanos e essas novas propostas, né, aplicadas aos criativos. É um prazer para mim, então muito obrigada pelo convite, espero poder estar à altura dessa conversa. Então vamos lá. Bom, eu acho que antes da gente falar o que é essa temática, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte: por que é uma tendência? Se é uma tendência, é porque começou agora. Será que começou agora ou isso já vem aí de algum tempo? Quando a gente fala de quiet quitting, né, nós estamos falando de uma tradução específica aqui no Brasil de demissão silenciosa. Só que, para falar bem a verdade, essa demissão silenciosa não se aplica exatamente a essa tendência. Porque o termo em si, ele quer dizer, ele se trata de um profissional que ele perdeu um pouco dessa paixão pelo seu dia a dia de trabalho. Ele pode ter perdido a paixão pela empresa, ou ter perdido a paixão pela sua atividade, ou simplesmente ele pode estar querendo equilibrar melhor a sua vida, equilibrar o que ele gasta e o que ele dedica, tanto à sua vida pessoal, né, quanto à sua vida profissional. E quando ele se torna essa pessoa que revê esses conceitos, ele decide não mais entregar aquele 110% que a gente costuma ouvir, né? Pois é. Então ele se dedica um pouco menos. E essa dedicação um pouco menor ao ambiente de trabalho é o que a gente chama de quiet quitting. Pois é, porque você veja, quando ele vai entrar na empresa, seja por um concurso, seja por uma entrevista, seja em qualquer input aí pela entrada na empresa, por uma seleção, teoricamente ele está animado. Sim. Teoricamente, ele quer entrar nessa empresa. E o que acontece? Quais são os gatilhos que acontecem para que ele tenha essa mudança? Isso é um gatilho? É rápido? Isso é crescente? O que você acompanha e percebe que acontece nesse caminhar? O principal gatilho é interno, é onde ele percebe que o ambiente de trabalho talvez não seja o único ambiente importante na vida dele. É quando ele começa a equiparar todas as suas outras áreas de vida. Então, quando ele começa a equiparar, ele vê quanto de energia que eu estou dando ao trabalho, que eu estou dando à minha vida familiar, ou aos meus
filhos ou qualquer outra coisa. E ele começa a equilibrar isso. Nesse equilíbrio, ele diminui a entrega no trabalho. Então, eu acho que o gatilho principal é interno, é essa propensão a ter um pouco mais de qualidade de vida, um pouco mais de bem-estar. Mas eu não descarto muitos outros, tá? Primeiro, não se identifica mais com a empresa. A empresa era uma coisa e talvez ele não se identifique mais com aquilo. Ou ele perde um pouquinho da vontade ou do interesse sobre as suas atividades específicas. Pode ser também. Uma terceira possibilidade é uma liderança ruim. Uma liderança ruim, ela é um gatilho fortíssimo para que a pessoa pare de entregar tudo que ela poderia entregar. Um medo de doenças ocupacionais. O medo de burnout, o medo de um estresse específico, que talvez esteja muito ligado à qualidade de vida. Então, também é um outro gatilho. A pandemia. A pandemia nos levou a fazer muitas reflexões, né, filosóficas sobre quem somos, o que fazemos, aonde eu entrego o meu melhor. E daí isso também levou as pessoas a repensar o que elas fazem. Então, existem muitos gatilhos que levam você a ter esse comportamento. É uma tendência, sim, mas é um comportamento, né, a partir de tudo. E eu acho que os principais são esses que eu trouxe para você, sem descartar muitos outros. Sim. Mas aí vamos voltar à questão da demissão. Será que tudo isso não levaria a uma demissão silenciosa? Sim, poderia levar, dependendo do que a empresa espera dessa pessoa. Porque o quiet quitting, né, essa demissão silenciosa, esse comportamento, ele não quer dizer que o profissional vai entregar abaixo do que é esperado dele. Aí é uma pegada. Isso precisa ficar muito claro. Então, o cidadão, ele se põe nessa posição não porque ele quer ser demitido e nem porque ele quer pedir demissão. Então, nenhum desses casos está em questão. Ele só quer diminuir o nível de entrega. Ele só quer deixar de dar 110. Ele quer dar o que foi contratado, os 100%. Você me contratou das 8 às 6 para fazer X, Y, Z, eu vou fazer aquilo bem feitinho. Depois, eu vou lidar com as minhas outras coisas. Tá, agora vamos pensar sobre a ótica. Eu já chego lá, professora. Tô bem já chego lá. Agora vamos pensar sobre sobre a ótica do colaborador. Vamos pensar sobre a ótica do gestor. Para o gestor, o colaborador entrou, ele dava os 110%, ele estava produzindo, aí de repente ele deu uma baixa, porque ele, né, deu uma baixa geral, porque ele, né, teve esses gatilhos, ou ele começou a reduzir e de repente o gestor, o líder, falou assim, ué, o que estava acontecendo? Se não teve essa comunicação, né, ele enxergou que... O gestor certamente vai ficar preocupado com Vai isso. ficar preocupado. Né? E daí esse comportamento pode levar a alguma demissão, dependendo de como a empresa ou o gestor interpretam isso. Então, se o gestor está acostumado com aquele profissional que entrega além do esperado e não quer perder aquilo, ele obviamente vai fazer, por parte da empresa, né, todos os movimentos para resgatar esse cidadão, que é onde nós, da área de gestão de pessoas, entramos fortemente. Como é que nós deixamos a empresa um pouco mais atrativa? A gente aumenta salário, a gente melhora os benefícios, a gente faz o EVP, né, que é o melhoramento do propósito da organização, para que a pessoa retome a sua identificação. Então, nós vamos fazendo todos os tipos de mecanismos para reter e para melhorar ou aumentar esse nível de entrega. Mas tem outras empresas que também não precisam disso, que elas entendem esse equilíbrio e ficam ok. Que as empresas, elas costumam desligar profissionais por falta de performance, o que não é o quiet quitting. O quiet quitting é uma baixa no engajamento, é entregar o que você precisa entregar, é não fazer o além. E daí depende do tipo de empresa. As empresas, as startups, as scale-ups, que são as empresas que estão bastante em voga nisso, elas sempre esperam, não 110, tá? Elas esperam 135%. Então, quando o profissional entra num comportamento de demissão silenciosa, eles percebem muito rapidamente.
Já as empresas um pouco mais tradicionais, né, um pouco mais tradicionais mesmo, talvez seja a palavra correta, elas conseguem se organizar um pouco melhor com esse profissional. Ela só começa a ficar muito preocupada quando ele entrega menos, que daí deixa de ser o query queen. Daí começa a ser um problema de performance. Já chegamos aí, já chegamos. Aguarde Aonde você que aí. ser, né? Isso, exatamente. Professora, na sua experiência com relação à gestão pública, isso acontece também? De que forma que isso acontece? Como que é essa relação com o query dentro da gestão pública? Diferentemente das empresas startups, das empresas que estão aí colocadas no mercado como empresas de performance. Quando você tem uma startup, ela é uma empresa que ela tem um salto, né, muito rápido. Então, ela não usa gestão de pessoas. Ela usa gestão humana, gestão de talentos, né, sala humana, enfim. Né, você vê uma série de outras tendências. Quando você fala do serviço público, você foi contratado por lei para trabalhar daquele horário e fazer aquela entrega. E aí não existe, salvo, claro, os cargos que você tem que estar à disposição, né? Ou que, por exemplo, você tenha que... vou falar lá de um médico que foi contratado para ser plantonista numa unidade de saúde. Ele tem no seu contrato alguns pré-requisitos onde ele tem que estar disponível desta e desta maneira. Mas no serviço público você vê muito aquela coisa de o engessamento. E aí é algo que eu sempre digo, né? Você começou falando dos criativos. E aí eu penso assim, né? Poxa, nós olhamos e vemos muitos profissionais dentro do serviço público que têm potencial, que têm criatividade, que trabalhariam em projetos e estão ali sentados num setor fazendo rotinas operacionais. E muitas vezes eles acabam cumprindo aquilo e se desmotivando, que daí não entra no que a gente chama de demissão silenciosa. E eu acredito que essa reformulação do nome, ela surge muito pelo novo normal, onde as pessoas repensaram, né, as suas posições. E aí a gente vê, só que no serviço público eu tenho duas opções. Ou eu me desligo, né, peço exoneração, enfim, ou peço a minha licença e tudo mais, ou eu vou tentar fazer uma adaptação, ver se eu consigo fazer uma troca, enfim, né, se eu posso fazer uma permuta aí de setor. Então, eu acredito que em todos os sentidos é preciso primeiro distinguir o que é uma demissão silenciosa do que é uma baixa performance, né, entender que no serviço público você não tem isso, né, a não ser, claro, que você esteja num cargo de gestão, mas aí vai estar no teu escopo, né, esse tipo de atendimento, esse acordo, né, e trazendo um pouco, né, eu acho que essa cultura que nós tínhamos, juvenil muitas vezes, de achar a graça de estar no seu happy hour e de repente receber uma mensagem do seu gestor, fazendo uma pergunta, olha, meu gestor mandou. Eu acredito que a pandemia nos trouxe muito isso. Esse repensar. Recentemente eu estava lendo uma reportagem onde inúmeras pessoas preferem trabalhar em home office por conta dos seus pets, né? Por conta de você poder fazer um intervalo e ir numa academia, ou você mesmo poder fazer o seu alimento, a questão da mobilidade, né? E a gente sabe que a mobilidade ela desgasta, né? Nós estamos aqui em Curitiba, 15, 20 minutos você está no seu emprego, mas eu estou falando de São Paulo. Estou falando de Rio de Janeiro, que eu levo uma hora. País, né? O resto do país, né? Então, eu acredito que esse tema, ele surge muito mais para querer falar das pessoas que estão realizando isso, do que esse caminho de entender a qualidade de vida, do que aquelas que estão fomentando a sua demissão, que é muito claro. Também acho que existe uma separação muito clara disso. Eu gostaria de aproveitar o gancho da Manon, se você me permite, claro. E trazer da onde nasceu esse termo, né? Porque hoje nós estamos falando sobre query querying como se fosse algo que aconteceu agora. E apenas o nome aconteceu agora. Então, esse termo, query querying, ele foi cunhado por um TikToker no ano de 2021. Ele, né, por algumas questões, ele repensou
o seu trabalho, a sua vida e tudo que estava em volta dele, ele falou assim, olha, vou diminuir o meu nível de entrega no meu trabalho para poder levar essa energia para outras áreas da minha vida que me são mais importantes. E ele trouxe essa reflexão no TikTok, e essa reflexão ele trouxe com esse nome. É uma demissão silenciosa. Era um criativo. Era um criativo trabalhando. Daí ele trouxe ao TikTok. E o TikTok entendeu esse movimento, a sociedade como um todo entendeu esse movimento e deu esse nome de demissão. Demissão silenciosa. Mas não era bem isso que ele queria. Então, bom, primeiro trouxe para vocês o cenário da onde surgiu esse nome. 2021, ou seja, ontem, por um criativo no TikTok. Mas se eu for pensar nesse comportamento, desde que o mundo é mundo, nós temos pessoas que equilibram melhor as suas relações de trabalho e outras que são mais workaholics. Eu acho que esse tema, na verdade, era aí que eu queria fazer chegar. O contraponto do workaholic. Isso, era aí que eu queria chegar, porque nós temos, aí nós começamos, eu falei para você, vamos parar aqui, que era a baixa performance. Então a gente tem essa figura, vamos dizer assim, esse perfil do quiet quitting, que está aqui, a gente tem o workaholic que está aqui e a gente tem o que entrega menos. Tem o baixa performance. Tem o baixa performance. Então, a gente tem esses três. Eu queria discutir um pouquinho esses dois limites. O limite entre o quiet quitting e o workaholic, como encontrar esse limite, né, que eu me incluo, do workaholic e o quiet quitting, como né, trabalhar isso, né, até para dar aí umas orientações para as pessoas, né? Para as pessoas, né? E esse limite aqui, né, para não cair nessa baixa performance. Para ser um mau profissional. Exatamente. Eu acho que a gente pode ir para a história mesmo. Né? Quando eu repenso o que é o trabalhar. Né? O trabalhar é você, no passado, lá na Revolução Industrial, onde começaram as relações de trabalho, não existia emoção, não existia essa coisa boa de trabalhar. O trabalho era um exercício diário. Era um e se tratado comercial. E se assistimos os clássicos, né, da Ford, do Charlie Chaplin, executava, tanto que tem a sátira do Charlie Chaplin com a roldana do lado atrás. E é um tratado comercial. Eu, empresa, contrato a Gisele para trabalhar das 8 às 6 para fazer tais atividades e te paga um determinado valor. Você vem, realiza suas atividades e tá tudo certo. Até porque, né, o homem era o que hoje nós temos a máquina fazendo. Ele fazia o papel da máquina, né? E daí, esse recorte dessa história, trazemos para o mundo atual. O que é o mundo atual? As empresas querendo cada vez tirar mais desse profissional para que ele trabalhe mais pelos mesmos valores. Então, para acontecer isso, o que ela precisou fazer? Não responda, que daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente já volta. Aguarde. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas.
Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Última chamada Uninter. Corre e comece a estudar ainda neste semestre com condições incríveis. Até 70% de desconto nas mensalidades da graduação à distância. E se já é formado, faça uma pós-graduação à distância a partir de R$ 99,00 mensais e ganhe outra. Última chamada Uninter. A hora de acelerar a conquista dos seus sonhos é agora. Inscreva-se já! Uninter.com. Olá, voltamos com a segunda parte da nossa conversa sobre demissão silenciosa, essa nova tendência. Será que é uma nova tendência? Então estamos aqui novamente com as professoras Manon Garcia, Fernanda Alves Chaves. Então nós estávamos conversando sobre exatamente ali o limiar entre o quiet quitting e o workaholic e a baixa performance. Então a professora estava explicando. Então vamos retomar aí a nossa conversa, professora. Estava contextualizando para vocês, né, os movimentos sociais e históricos. Primeiramente, o profissional tinha uma relação comercial com o seu emprego. A empresa contratava ele trabalhava sem muita emoção, sem muito, né, arromo. Ao longo do tempo, as empresas precisavam de mais performance. Então, elas começaram a se reinventar e começaram a trazer coisas um pouco mais atrativas para o profissional deixar de ser apenas uma pessoa que vinha pelo salário e ele viesse com um pouco mais de sentimento. A empresa deu o start, mas houve todo um movimento social, nosso mesmo, sim, cultural, onde nós olhamos o emprego de uma maneira diferente, olhamos a empresa e as nossas atividades de uma maneira diferente. Então passamos durante muitas e muitas décadas querendo ver mais valor no trabalho, querendo ver mais propósito, querendo ter mais satisfação. Só que isso se tornou quase que uma doença coletiva, porque num determinado momento, se você não tinha uma profissão, se você não era super bem sucedido, e se você não ficava trabalhando a mais todos os dias, você não era bem visto. Você talvez não fosse bem visto pela sociedade. Então, estávamos exatamente nesse momento. Aí chegou a pandemia. Chegou a pandemia e eu acho que as pessoas voltaram com os seus pensamentos existencialistas. Uhum. O que eu faço? Por que eu faço? Porque, mediante todas as dificuldades que nós tivemos, obviamente nós repensamos. Repensamos as nossas entregas no trabalho, repensamos o tanto de tempo que eu gasto com o meu pet, que é o que eu amo, com o meu marido. Com a minha mobilidade para ir para o trabalho, voltar. Nós tivemos um índice de demissão altíssimo. E eu acredito que nesse período que a professora Fernanda comentou, que é finalzinho da década de 80, e aí eu tenho a década de 90, né, 2000, 2010, 2020, estou falando de 4 décadas. Da produtividade, que né? Que você necessitava. E aí você tem uma corrida em paralelo que eu não quero entregar mais, eu vou para o serviço público, porque tinha esta cultura de que ou eu era empreendedor ou eu era funcionário público. Empreendedor de todas as maneiras. Aí né? surge o intraempreendedorismo,
que eu tenho que ser empreendedor dentro do meu cargo para que eu possa... Então, existe toda uma cultura. E é uma cobrança, né? E é uma cobrança. Eu costumo dizer que, nessa época, você achava graça atender o seu chefe 8 horas da noite porque ele está pedindo uma demanda. E você, chefe, achava o máximo você está entregando também mais, porque isso não era só cobrado lá na pirâmide de administração da galera do operacional, era o tático que tinha que entregar. Porque passou-se a pensar em empresas transnacionais, rompe-se com a globalização. Cada vez expandir mais. Rompe-se com a globalização as dimensões geográficas, né? As barreiras territoriais. E aí eu estou negociando com a China, eu estou negociando com a Europa, eu estou negociando com os Estados Unidos. A internet também, né, favoreceu Exatamente. isso, né, nessas 4 décadas aí. Então, nós entramos num looping de produtividade. Que tudo foi somando a isso. Onde foi romantizado, até do meu ponto de vista, essa superprodutividade. Ela foi romantizada. Aí chegou a pandemia, nos fez repensar, e entra o rapaz que eu falei para você do TikTok. Com esse nome de query quitting, para esse repensar do quanto eu entrego no meu trabalho. Será que eu preciso entregar sempre mais? Será que eu não devo fazer um equilíbrio melhor para que todas as outras áreas da minha vida também estejam bem, tanto quanto a minha vida profissional? Então, acho que é aí que, para entender esse fenômeno, nós precisamos passar por todas essas etapas e nos ver, nos enxergar, né? Onde eu estou, o que eu estou fazendo. Agora, voltando na sua pergunta específica, né? Qual é o limite da baixa performance do profissional ok, que vou chamar aqui de profissional padrão, que é esse comportamento de query quitting, e o workaholic, né? Que é o high performance. Eu acho que esse limite é só ele que vai dar. Porque ele sabe o escopo dele no processo. Como nós temos no serviço público aquele escopo de qual é a minha entrega, né? Então eu acho que você quando ele foi contratado, ele sabia o que ele sabia fazendo. E eu acho isso muito importante porque, veja, o TikToker mostra, e eu tenho certeza, vou até pesquisar, que são pessoas que estão olhando além, que quando você sai da caixinha, né? E o processo do teletrabalho, home office, agora a volta ao presencial, isso se tornou muito evidente, porque... E qualidade de vida. A qualidade de vida se tornou referência para todo mundo. Muitos perderam seus entes queridos, muitos repensaram, né? Tivemos aí famílias sendo somadas e famílias sendo separadas, né? Tivemos muitas questões pessoais que fizeram o repensar. Né? Um certo momento, durante a pandemia, muitas pessoas falavam assim, eu não quero trabalhar. Deixa eu fazer uma pergunta, então, para vocês. Então, fica aberto aí para quem quiser responder. E para o profissional que quer, ao mesmo tempo, qualidade de vida e subir na empresa? Eu acho que nada impede você de subir na empresa sendo um funcionário padrão. Porque você foi contratado para fazer um determinado escopo. Se você fizer aquele escopo muito bem feito naquele período, é para isso que a empresa te contratou. A priori, você vai crescer profissionalmente dentro do teu escopo. O problema é se você fizer menos. Porque nada garante que se você for workaholic, você vai ter mais salário, mais cargo, mais importância. Não garante. Nada garante. Não garante. Então, essa relação não é ganhou. Aí entra a questão do serviço público. Eu vou entregar aquilo e posso ser porque daí eu tenho progressões a serem feitas, né? Não só do meu cargo como outro. Então, você dificilmente vê isso. E tem estilos de empresas também. Como eu comentei com vocês, as startups e as scale-ups, elas são empresas que elas já foram criadas, desenvolvidas num modelo onde todo mundo tem que entrar lá e dar 130%. Então, se você quer ter equilíbrio e entra numa startup,
talvez as coisas não haja, batam. aí não tem um fit cultural, né? O propósito da organização, a empresa foi criada de uma maneira, ela tem um caminho, um jeitão, uma cultura que talvez não case tão bem com sua nova decisão. Então você precisa entender o que eu faço, como eu faço, em qual empresa que eu faço, em qual tipo de atividade eu faço. Então, eu acho que está muito mais interno, porque a baixa performance sempre vai te levar a desligamento, demissão, ser taxado como mau profissional, que ninguém quer. O comportamento padrão é aquele que eles podem até querer falar de você, mas se você entregou, você pode até ir para casa com o sentimento de poderia ter entregue mais, mas eu fiz o que me foi solicitado. E o que é o workaholic, ele dificilmente vai ter a quantidade de entrega dele restituída, tanto por parte da empresa ou quanto por qualquer um, no que ele deu a mais. E aí eu acredito que isso vem de uma questão cultural, porque na administração pública nós não temos isso. Eu entendi que deu aquele horário, acabou teu serviço. Que eu fiz as minhas atividades. Eu fiz as minhas atividades e está tudo certo. O problema é o que eu faço durante aquele período que eu estou ali para desenvolver. Mas as empresas, elas estão no mercado capitalista, né? Vamos fazer um discurso aí de sustentabilidade, né? E aí eu tenho que... Tem empresa que se o gestor não for um workaholic, não serve. E eu acho que não existe certo nem errado, tá? Pelo menos hoje, com a minha experiência, com a minha idade, se você entende que você quer entregar a mais, se você quer ser workaholic, se você sente prazer, se você gosta disso, ache uma empresa que também veja dessa maneira e preferencialmente... Que se alinhe com isso. Que se alinhe com isso. Então, vocês vão crescer todos juntos. Se você, talvez seja uma outra pessoa que não está tão propensa a isso, que quer um pouco mais de equilíbrio, encontre uma empresa ou alguma atividade que também se alinhe a isso. Eu não gosto desse discurso do é certo, é errado. É a pessoa certa no lugar certo. Aí a importância de quando você vai para um processo seletivo, entrando um pouquinho no setor privado, entenda o escopo do cargo, entenda o que está ali, faça a tua lição de casa. Na hora da entrevista já, inclusive, porque você não deixa sendo passar, entrevistado. Né? Então pergunte, aqui vocês têm algum tipo de restrição? Eu preciso entregar a mais? Isso. Né? Porque na área pública você tem ali o teu edital e está tudo certo. Isso, que haja transparência na hora da entrevista. Isso, e que haja, porque é um processo, é um namoro. E esse namoro é dos dois lados. Os candidatos, eles precisam ir até as empresas com um pouco mais de esclarecimento do papel dele. Ele também escolhe a empresa, ele também escolhe a profissão, ele também escolhe tudo isso. Né? Sai um pouco desse papel de vítima, porque nós não estamos falando, nosso público é um público que tem acesso à informação, é um público que tem acesso à educação. Né? Estamos aqui falando sobre isso. Você não pode escolher. Você também pode entender qual que é o teu lugar. Né, e eu penso muito, vou levantar minha bandeira, que você tem que olhar isso, em especial, a se autoavaliar. Se eu sou um workaholic, ok, então eu preciso entender se eu vou, de que maneira eu vou ser restituído qual por que é o mercado, onde entendeu? Eu vou ser restituído em poder jantar na casa do chefe, ou eu vou ser restituído porque eu vou ter banco de horas, né? Como que funciona? Eu acho que também é válido você olhar se aquele cargo... Né? Eu tenho uma pessoa que é extremamente criativa, que tem esse lado publicitário, comunicação. Você olhar e você vai ficar lá batendo carimbo o dia inteiro. Ele não é o funcionário padrão. O criativo, ele tende... Porque ele é movido por muita emoção, ele é movido por muito propósito, ele é movido por ideais. Né? O criativo, ele precisa ter ideais para poder colocar a sua criatividade em ele voga, precisa né? de inspirações, ele precisa... Objetivos, motivos. Exatamente. Então, ele precisa encontrar empresas ou a própria empresa que ele criar, tanto faz, aonde ele consiga colocar isso em prática e o equilíbrio exista da restituição que a Manon trouxe claramente. Porque é restituição, é basicamente isso. É que precisa de uma troca. A relação de troca tem que ser mais equilibrada. Exatamente. E eu acredito até mesmo os grandes escritórios de arquitetura, né? Eu tenho lá
180, vamos falar aí, né, um pouquinho de arquitetura, 180 arquitetos trabalhando na minha equipe, Brasil, construtor e tal. Será que também o escopo desse cargo, né? Qual é o escopo desse cargo? Porque na hora de eu desenhar, está bem feito, eu quero que o cara entre às 8 e saia às 6, mas eu preciso que ele vá na obra às 8 horas, ou eu preciso, da noite, né, às 20 horas, ou eu preciso que ele faça... Então, eu acredito que a pandemia nos trouxe o tema, né, ou reinventou este tema. Renominou, né? Renominou, mas reinventou, na verdade, né? Porque também, além de dar um nome, ele trouxe como se fossem pessoas que estivessem buscando a demissão, de vida, né? Por conta de uma qualidade de vida, quando, na verdade, você, de um outro lado, você tem uma pessoa que quer apenas e tão somente sair 6 horas, ir para a academia, ou fazer um happy hour com os amigos e saber que ela não está fazendo errado e que se ela fizer uma postagem, o gestor, né, a empresa, o RH não vai questioná-la. É que tem uma situação, ou várias situações, vou falar uma situação específica do arquiteto ou dos designers, que é assim, a criatividade, ela não acontece só das 8 às 18. Exatamente. Ela acontece lá, Tomando banho, sei lá, né? tomando banho, tive a ideia, né, de resolver uma situação, um projeto específico, daí vai lá e vai desenhar. Ou vai projetar, ou vai, enfim. Então, isso é prazeroso. E isso acontece muitas vezes. Então, ela não vai esperar até o outro dia para chegar lá às 8 horas, nossa, agora, porque ela já perdeu o time. Né? Porque aquele insight aquele insight que ela teve lá às 8 horas no banho, já não é aquilo. Então, ela tem que, ou tá dormindo. De madrugada, nossa, tive um insight, acordou, vai lá dizer, cada pessoa de um jeito, né, na área da criatividade. Eu acho que é por isso que eu dei a resposta para você de qual é o limite. O limite é sempre interno. Porque se você está tendo boas ideias, se você está se percebendo criativo, produtivo, se você está sentindo vida e aquilo não está te desequilibrando, né, em outras áreas, é porque você não está tendo prejuízos. Então não tem problema nenhum de ser workaholic. Se nomine dessa maneira que está tudo ok. O problema é quando você começa a ter prejuízos em outras áreas, começa a se sentir mal por algum motivo. Ou até Aí mesmo tá o limite. o ambiente onde você está te cobra. Te cobra que você, poxa, mas você está saindo às 6 e você não vai enviar aquele e-mail, terminar o relatório, né? Você que está lá na tua rede social dizendo, olha, vamos nos engajar, né? A empresa e tal. E você está indo embora? Sim, eu já entreguei o que eu tinha que entregar. Então, eu acredito que tem um outro olhar, né? E aí a gente fala de desenhar o cargo. Sim. A empresa tem que ter levar muito a sério a gestão de pessoas, não que não levem, mas ainda se olha muito para a lei trabalhista, o sério, e não para as leis humanas, né? Para as relações humanas, ainda existe esse mito. E até dimensionamento, né? De quantas pessoas são necessárias para fazer tal coisa. Então eu acredito que voltamos um pouquinho lá na época da administração clássica, de se executar cálculos para... São esses processos, e aí quanto vai de tempo... E também não disseminar a cultura, porque, como eu disse, na administração pública, é claro, existem gestores e gestores, existem cargos e cargos. Você tem lá um arquiteto que está trabalhando aqui em Curitiba, por exemplo, no IPU, que ele pode ter a ideia de manhã, mas ele não pode ir lá para abrir a porta. Ele não pode ir lá, mas ele pode desenhar no caderninho Ele pode dele, desenhar né? no caderninho. Então, eu acredito que isso é muito ou mais no tablet, de um né? equilíbrio interno, Sim. né? De uma relação. E é uma questão de rever a gestão. Você quer trabalhar por objetivo ou você quer trabalhar por hora? Né? Qual é a gestão que a empresa vai dizer? Carga horária, banco de horas ou entrega? Isso, exatamente. Aí que eu queria chegar, e aí estamos finalizando já nosso programa. Já! E com isso, eu gostaria de pedir para vocês que fizessem as suas considerações finais. Eu vou começar aqui porque... Que mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos telespectadores? Existe uma relação profissional. E caso você se enquadre, né, em uma relação workaholic, vamos imaginar a régua, né? Workaholic, né, high performance, né, low performance. E aí eu tenho os dois extremos.
revisite os seus valores, revisite o seu eu, né? E olhe para você e entenda. E eu vejo isso porque você tem exonerações no serviço público que são claros. Recentemente eu contratei um professor que pediu a exoneração porque ele trabalha com inovação e criatividade e ele não estava encontrando um espaço dentro do serviço público, né? Então, eu acredito que repensar, a pandemia nos trouxe muito isso, o quanto eu quero dar mais ou menos e aonde eu vou fazer isso. Eu acho que tem que ser teoria dos sistemas, né? Eu acho que tem que ser um conjunto. Muito bem. A minha mensagem final, ela complementa a da Manon, que eu gostaria de trazer novamente. O query quitting, ele não é, embora a tradução literal seja essa, não é uma demissão voluntária. Ele é um comportamento, é uma tendência trazida principalmente pela geração X e pela geração Z, muito recente agora, de 2, 3 anos atrás, onde os profissionais adotam um comportamento de trabalho um pouco mais equilibrado, no intuito de fugir das doenças ocupacionais. Então, o que eles querem, no final das contas, é qualidade de vida. É qualidade de vida. E talvez até o fato de chamar de demissão silenciosa é por conta de uma cultura, né, econômica, social, dentro do privado, de que se você só entregar isso, você está fora do jogo. Então, eu trago esse olhar mesmo de que nós precisamos sim buscar qualidade de vida. Eu sou partidária disso. Nós precisamos repensar o quanto de entrega eu quero dar. E para fazer isso é só olhando para dentro, né? Sim, é só olhando para dentro. Quando você olhar para dentro, você vai saber se você está abaixo, se você está na média ou se você está acima. E, principalmente, se você está feliz com isso. Exatamente. Então, agradeço muito as participações, professora Fernanda, professora Manon. Agradeço você aí do outro lado que esteve conosco nesses 2 momentos aí do nosso programa. E aí vamos pensar, né, com relação ao nosso equilíbrio. Eu acredito que tudo é uma questão de equilíbrio, de qualidade de vida. Vamos refletir sobre o nosso dia a dia, sobre as pecinhas aí que alimentam a nossa vida e que cada vez mais sejamos felizes. Até uma próxima oportunidade.